ouvindo todos cantarem, porque é um hino bastante conhecido, muito antigo, e nós sabemos de cor, não é? Ao final o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino has de ter, ó amigo? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz deste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Quero ouvir só vocês agora. Por acaso sorriste, ó amigo, quando viste falar de Jesus? Mas é só Ele o único meio de salvar pela morte na cruz. Amém. Todos juntos. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Alma manchada, não podes nunca ver o semblante de Deus. Só os salvos remidos por Cristo poderão ter entrada nos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Deixamos a luz entrar, a luz do Senhor em nosso coração. Vamos cantar Deixa a Luz do Céu Entrar. Hino também maravilhoso, que faz de nós verdadeiras luzes para este mundo, né? Nós temos que realmente ser luz, sal da terra. E vamos cantar então, Deixa a Luz do Céu Entrar.
anseias hoje a salvação fluir. Tens desejo de a escuridão banir. Abre, pois, o coração de par em par. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre, pois, o coração de par em par. Deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz celeste quer morar em ti, para iluminar o teu caminho aqui. Sempre do pecado o coração limpar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre, pois, o coração de par em par. Deixa a luz do céu entrar. Que alegria andar no brilho dessa luz. Vida eterna e paz no coração produz. Oh, aceita agora o Salvador Jesus. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre, pois, o coração de par em par. Deixa a luz do céu entrar. Quando a luz de Deus resplandece em nós, né? Deus toma o nosso coração. Nós vamos cantar agora, toma o meu coração. E é como se fosse uma oração, né? Para que Deus tome conta da nossa vida, do nosso ser. E tenhamos a esperança da vida eterna. Toma o meu coração. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor.
vez que eu acordar, faz o teu querer em mim, toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim, toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Amém. Quando nós encontramos um grande amigo, né? O querer de Deus se faz em nossa vida. Nós vamos cantar Achei um Grande Amigo. Muito vigor, com muita certeza, né? Vamos cantar bem firmes. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador. Contarei com grandes coisas fez por mim. Estando eu perdido, indigno pecador, resgatou-me, agora eu sirvo a Ele, enfim. E em seu amor imenso por mim morreu na cruz, e o perdão dos meus pecados otorgou. Assim me regozijo, vivendo em sua luz. Aleluia, Jesus Cristo me salvou. Quero ouvir vocês agora. Por esse grande amigo, desejo aqui viver e com ele sempre estar em comunhão. Servi-lo fielmente, seguindo seu querer. Vou a Cristo consagrar meu coração. Se o mundo me persegue, se tenho tentação, com Jesus em minha vida vencerei. E a cada dia Cristo conduz-me pela mão, e na sua graça sempre confiarei. Já vem chegando o dia, a Bíblia assim nos diz, em que Cristo a este mundo voltará. Momento muito alegre, que dia tão feliz, sim, que dia esplendoroso então será. E assim com ele sempre no céu habitarei, já liberto do pecado e da dor. E lá constantemente seu rosto então verei, e estarei para sempre junto ao Salvador. Vamos agora, como gratidão a Deus, né, devolver nossos dízimos e ofertas. Marquinho, o hino da oferta. Nossos diáconos estarão aqui à frente. Logo após nós já teremos nosso pastor conosco. Traziam as ofertas aos pés do Salvador, e todo sacrifício mostrava ser de amor. Nenhuma oferenda tornava sem valor a
Senhor, eu quero trazer-te este dom, indigno, mas sincero, o impuro coração. Te agradecemos, Senhor, pelas dádivas conseguidas. Tu tens sido um Deus maravilhoso. Tu tens nos dado tanto e nós temos muitas vezes dado tão pouco para a tua causa. Que tu mova o nosso coração a sermos obedientes e servir, Senhor, para que outros também conheçam a tua palavra. Usa-nos como instrumentos teus. Faz de nós, Senhor, verdadeiros vencedores em Cristo Jesus. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Não tem jeito, né? Só vem um feliz sábado à mente da gente, né? Eu já ia dando feliz sábado para Erasmo aqui na saída do corredor. Irmãos, bom dia para vocês. É uma alegria poder estar aqui com vocês nessa manhã. Nós estamos aí envolvidos aqui em algumas atividades hoje aqui na igreja. Está tendo vários momentos, está tendo reunião do clube, está tendo uma capacitação com a liderança de pequenos grupos. Inclusive eles vão descer para participar desse momento aqui com a gente. Mas é uma manhã de treinamentos, é uma manhã de capacitação, mas também é manhã para termos a alegria de começarmos a semana na presença do Senhor. Vocês dizem amém por isso? E como é bom a gente poder estar aqui na casa do Senhor, como é bom a gente poder iniciar a semana na presença de Deus, como é bom a gente ouvir a voz do Espírito Santo. O mundo hoje está cada vez mais procurando direcionamento. As pessoas se sentindo sozinhas, sentindo-se isoladas, as pessoas sentindo-se muitas vezes numa vida sem sentido, sem propósito, sem direcionamento. E quando a gente tem fé, a gente acredita no poder de Deus, a gente acredita na palavra de Deus, nós temos uma vida que tem sentido, tem propósito e tem direcionamento. Você diz amém por isso? Direcionamento. E o tema que nós vamos trabalhar nessa manhã é um tema que tem a ver com a vida da liderança, tem a ver com a vida da igreja, tem a ver com a vida do membro, tem a ver com a vida de todos nós. Eu sei que geralmente, dentro de uma visão que nós temos, que é herdada muitas vezes da religiosidade que nós temos presente em nosso país e fruto também de uma religiosidade europeia, nós temos uma ideia geral de que pastoreio é unicamente atribuição de quem? Do pastor, dos pastores. Afinal de contas, o pastor é pago para isso, né? É sim ou não? Essa é a visão que a gente tem muitas vezes. Se você pega a visão mercantilista e capitalista, que muitas vezes nós temos aí no mercado hoje, que está promovendo a ideia de uma, como é que eu posso dizer, trazer a igreja como um ambiente de um empreendimento, transformar igrejas em empreendimentos, de fato, você funcionaria dessa forma, certo? O indivíduo é pago para fazer isso e ele é responsável por isso apenas. Só que quando nós vamos explorar uma visão bíblica, teológica, certo? Uma visão eclesiológica da visão de pastoreio, nós vamos perceber e compreender que o pastoreio, ele não é uma atribuição apenas do pastor, ele é uma atribuição que pertence a todo crente. E eu vou dar um exemplo muito simples. Vocês conhecem, com certeza, a ilustração de que diz assim, que pastor não gera ovelha. Quem gera ovelha é o quê? É ovelha. Os pastores cuidam, orientam, apacentam, direcionam, mas quem gera ovelha é o quê? É ovelha. Quem faz crescer de fato a igreja, quem é? São as ovelhas. Aqui na Central, por exemplo, nós temos uma igreja que em sua secretaria nós temos 600 e poucos membros aí. Nós temos um pastor que cuida dessa e de mais algumas igrejas. Então você perceba que se você esperar que apenas uma pessoa dê conta de atender todas as necessidades de cada pessoa, de uma comunidade, eu estou falando só da Central, com 600 membros, vocês acham que é possível isso? É impossível, irmãos.
É impossível. Eu já cheguei a cuidar de realidades, por exemplo, pastorais, onde eu atendia 19 igrejas diferentes, de um distrito com 1.400 membros. Então você não consegue, um ser humano não tem capacidade e competência para sozinho dar conta de pastorear um rebanho desse. Uma igreja dessa natureza, dessa amplitude, é esperar demais de um ser humano que ele consiga fazer isso. Por isso, a ideia bíblica de pastoreio não é que apenas uma pessoa vai cuidar de todo um rebanho. É que nós cuidemos uns dos outros. A Bíblia diz que o sacerdócio é exclusivamente de pastores, anciões e líderes de igreja. É assim que está lá? É assim que está lá? Não. O sacerdócio é de quem? De todos os crentes. Então a ideia bíblica é que sobre nós existe uma responsabilidade. Porque pastoreio, se nós pudermos traduzir pastoreio em uma única palavra, pastoreio será traduzido como o quê? Cuidar de pessoas. Cuidar. A divisão sul-americana, alguns anos atrás, usou uma logo que chamava-se assim: gente cuidando de gente. Gente cuidando de gente. Para mim foi uma das melhores logomarcas que a igreja, vamos dizer assim, utilizou. Uma das maiores, porque a ideia é que a igreja tem que ser isso mesmo. Um ambiente onde as pessoas cuidam umas das outras, amparam umas às outras, aconselham umas às outras. E assim a gente cresce, assim a gente amadurece, assim a gente avança para a glória do Senhor. Os nossos líderes de pequenos grupos estão chegando aí já para a glória do Senhor. Então a gente vai avançando juntos aqui pela graça do Senhor, tá? Então hoje eu quero iniciar com vocês esse tema do pastoreio, tá bom? Vamos fazer uma oração para a gente introduzir esse tema? Feche seus olhos aí como você está. Pai amado e querido, nossa gratidão ao Senhor por estarmos aqui nessa manhã. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, esteja conosco aqui neste lugar. Que a exposição da palavra provoque em nós quebrantamento, transformação, direcionamento, para ver um crescimento real e um avivamento na Tua igreja, para que possamos experimentar mais do Senhor, encontrar sentido, propósito, cuidado na nossa comunidade de fé. Queremos rogar pela presença do Espírito Santo em nosso meio aqui, para que o Senhor direcione essa reflexão bíblica para o nosso crescimento e para o avanço da Tua causa aqui em nossa igreja. Em nome de Jesus. E se Deus é por nós... Teste de fogo agora, Marquinhos. Foi. Vamos começar aqui para a gente pensar, tá? Eu quero começar trazendo para vocês que os melhores líderes não são aqueles que arrebanham multidões, mas pessoas que são o quê? Dedicadas. Você diz amém por isso? Pessoas que são esforçadas, pessoas que são persistentes, que amam pessoas e cuidam delas com paixão. Você diz amém? Pastor, igreja é o lugar onde a gente deveria não gostar de pessoas? Vocês acham que esse é o lugar para isso? Esse é o lugar onde a gente tem que discriminar pessoas, seja essa discriminação por gênero, por faixa etária, por ideias. Esse é o lugar de discriminar pessoas? Esse é o ambiente que tem que fazer o quê? Acolher as pessoas, cuidar de pessoas. O chamado de Deus para a nossa vida sempre, você percebe a palavra de Deus onde Ele diz assim, ó: vinde a mim como você o quê? Ele chama como você está. E se a gente avaliar o vinde a mim nessa perspectiva, você vai perceber que todo tipo de gente vai chegar até a igreja. Todo tipo de gente. E a gente precisa estar preparado para receber todo tipo de gente. Porque a gente vai encontrar do rico ao pobre, do que concorda com o nosso pensamento ao que discorda, do que tem bom caráter, do mau caráter, do honesto ao ladrão. Todos esses virão. E o nosso desejo é que quando eles se encontrem com Jesus Cristo, eles sejam o quê? Transformados. A mente seja o quê? A gente falou ontem sobre a metanoia, que é o arrependimento genuíno, que gera uma transformação e mudança de vida. Que o contato com o Evangelho, o contato com Cristo, transforme o seu caráter e a sua vida. E eu queria dizer para vocês que o chamado de Deus para nós como crentes e fiéis do Senhor, é que a gente seja canais, agentes,
para que Cristo chegue a essas pessoas, para que Cristo seja compartilhado a essas pessoas, para que eles olhem para nós e vejam um espelho de Cristo na vida deles. Por isso que eu digo que esse chamado, embora eu falei ali no texto para líderes, ele se aplica a líderes e a membros da igreja, porque não adianta uma liderança acolhedora se quando a pessoa passa por uma porta como essa, ele é mal recebido aqui dentro, ou ele é ignorado, ele não é percebido. Nós precisamos começar a refletir sobre isso, porque é um papel que está sobre todos nós, e não apenas sobre o outro. A gente gosta de projetar culpas nos outros, e não assumir as nossas próprias culpas. Nós falamos sobre negação ontem. Para você pensar um pouquinho a respeito disso, tá? Então esse é um dever nosso, dedicadas, esforçar, nos dedicarmos, nos esforçar para que as pessoas sejam cuidadas. Outro texto para a gente pensar é que pastorear, é colocar a mão no caráter das pessoas, até que Cristo seja formado em quem? Meu irmão, minha irmã, está aqui o maior desafio que nós temos como servos do Altíssimo. Cuidar da saúde emocional é um elemento que pode ajudar. Cuidar do alimento material é algo que pode ajudar. Mas colocar a mão no caráter, pegar pessoas ali na sua condição humana, que o Evangelho nos diz que, se você pegar Romanos 1, 2 e 3, você vai ver Paulo dizendo que quem tem Deus está perdido. Os ímpios estão perdidos. Muitas vezes os religiosos estavam perdidos. A condição humana é que todos estavam perdidos. E só tinha um remédio. Quem era o remédio? Jesus Cristo. E a gente que está nessa condição é chamado por Deus para colocar a mão no caráter das pessoas, para muitas vezes, em alguns momentos, ter que até confrontar, claro, com amor, da maneira correta, mas não deixar de apresentar aquilo que nos é proposto pelo Evangelho. Mas colocar a mão no caráter das pessoas de uma forma curativa, restauradora, transformadora. E é impossível que nós consigamos fazer isso sem a presença do Espírito de Deus em nós. Vá pensando comigo um pouco sobre isso, tá? Um outro pensamento é que muitas vezes pastorear, queridos, é cicatrizar as feridas das ovelhas quando você também está sangrando. Você quer ver um negócio difícil? É quando você levanta para fazer algo correto para o reino do Senhor. Você levantou para fazer uma coisa da maneira certa, os ataques começam. É assim ou não é? Você é perseguido. Você é mal interpretado. Você é julgado. Quantas vezes nos levantamos para tentar fazer as coisas da forma correta e parece que quando você levanta para fazer o certo, vem uma onda ali tentando atrasar o trabalho. E eu quero lembrar a vocês que nós sabemos muito bem de onde vêm essas ondas, né? Quem está regimentando essas ondas. Às vezes nós estamos enfrentando dores, passando por lutas e dificuldades. Estamos sangrando. Mesmo assim, somos chamados por Deus a estar atuando nas pessoas. E o extraordinário, querido, sabe o que é? É que às vezes nesse processo, enquanto você está sendo um canal para remediar a vida do outro, Deus está curando você. Tem gente que às vezes está tão aflito com liderança que está dizendo assim, eu quero tirar um tempo sabático. Quero descansar aqui um período, tu é cansado. E não percebe, não consegue perceber que não fosse fazer o que está fazendo para o reino, talvez já estivesse muito morto espiritualmente, destruído espiritualmente. Porque quando Deus nos chama para fazer algo para Ele, queridos, primeiramente Deus está salvando a nós. Nós somos o primeiro alvo da ação de Deus, Ele nos alcança. E quando Ele nos alcança, como a ação de Deus não finaliza em nós, Ele nos usa como instrumentos para que outros possam ser alcançados também. Eu queria que você pensasse sobre isso hoje, você que é membro dessa igreja, você que é líder de PG e está aqui nessa manhã. Que você refletisse, porque eu sei que às vezes na caminhada, a nossa tendência é querer querer desistir, querer parar, querer chutar o balde, como diz a história. Depois a gente fica correndo atrás do balde. Não é fácil.
Mas se você pegar o chamado de Cristo para nós, você vai perceber que eu fico impressionado, porque quando você pega o chamado de Deus nos evangelhos, o mundo vai dizer que Deus está prometendo cura, prometendo isso, prometendo aquilo. Mas o chamado de Jesus é assim, ó. Se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si, tome a sua cruz e faça o quê? Ele não faz promessas. Nesse texto, a única promessa de Deus real é a seguinte, ó. Aquele que perder a sua vida, a achará. Aquele que perder sua vida por amor de mim, a encontrará. É um chamado sem promessas terrenas, mas que pode nos dar algo que está além da compreensão humana. E que é muito mais do que pedimos ou pensamos. É um chamado que envolve sofrimento, porque a trilha de Jesus foi assim ou não foi? Sofrimento, luta, provação, dificuldade, mas também foi vitória, foi restauração, foi salvação. E há um céu esperando por todos nós. Diga amém por isso. Eu queria que você pensasse comigo nisso, ok? Pastorear tem seus desafios, tem suas lutas. Eu queria que você abrisse comigo nesse texto, Atos capítulo 20 agora, a palavra do Senhor. Eu quero ler com vocês essa passagem, do verso 22 ao 38 de Atos 20. Para mim, um dos textos mais preciosos, um dos registros mais preciosos que a Bíblia está falando sobre alguém que fez pouquinha coisa pelo Evangelho. Apóstolo Paulo, vocês conhecem? Conheceram o apóstolo Paulo já? Eu vou ter o prazer de conhecê-lo no céu. Você já conheceu, eu queria dizer para você que é bênção, viu? Brincadeira com vocês aí, tá? Mas você conhece a luz da palavra do Senhor, né? Eu queria ler com vocês a partir do verso 22. Esse texto extraordinário de Paulo, e a gente vai refletir sobre algumas lições dele nessa manhã. Diz assim, ó. Agora, impelido pelo Espírito, eu vou aonde? A Jerusalém. E eu não sei o que me espera ali, senão que o Espírito Santo me diz, em todas as cidades que tenho pela frente, prisão e sofrimento. Já vou começar perguntando, você faria essa jornada? Você faria essa jornada? A única coisa que o Espírito Santo de Deus está dizendo a ele, ó, tu vai ser preso e vai sofrer. É a única coisa que eu sei. Tu faria essa jornada? Eu quero que você pense comigo aí, tá? Vamos mais um pouquinho para o texto. Mas a minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu use para completar a minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. É forte, né, irmãos? Agora sei que nenhum de vocês, a quem anunciei o reino, me verá outra vez. Olha o que ele está dizendo. Por isso declaro hoje que se alguém se perder, não será por minha culpa. Como quem diz aqui, ó, o meu trabalho eu fiz. Pois não deixei de anunciar tudo o que Deus quer que vocês saibam. Portanto, cuidem de si mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos a fim de pastorearem sua igreja, comprada com seu sangue, com seu próprio sangue. Sei que depois de minha partida surgirão em seu meio mestres lobos ferozes que não pouparão o rebanho. Até mesmo entre vocês se levantarão homens que distorcerão a verdade a fim de conquistar seguidores. Portanto, vigiem. Lembrem-se dos 3 anos que estive com vocês, tanto de dia como de noite. Nunca deixei de aconselhar com lágrimas cada um de vocês. E agora eu os entrego a Deus e a mensagem de sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes uma herança junto com todos, que ele separou para si. Ele diz mais: jamais cobicei a prata, o ouro ou as roupas de alguém. Vocês sabem
que essas minhas mãos trabalharam para prover as minhas necessidades e as dos que estavam comigo. Fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus: a bênção maior em dar que em receber. Quando Paulo terminou de falar, olha o cenário, ajoelhou-se e orou com eles. Todos choraram muito enquanto se despediam dele, com abraços e beijos. O que mais os entristeceu foi ele ter dito que nunca mais o veriam. Então eles o acompanharam até onde? Até o navio. Vocês percebem que essa é a despedida de Paulo dessa igreja. É um momento de despedida e ele está ali exortando, dando um último recado. Porque na verdade o Espírito Santo já disse para ele o que aguardava. Ele já sabia para onde ia. Mas ele estava disposto a seguir a vontade de quem? Eu quero começar a pensar com vocês um pouco sobre isso. Eu queria analisar com vocês os princípios de pastoreio e missão que a gente tem aqui para cada discípulo de Cristo, para todos nós que estão nesse texto da palavra do Senhor. O primeiro deles está aí, é o preço do pastoreio. Existe um preço, pastor, a pagar para cuidar do rebanho de Deus? O que é que vocês acham, sim ou não? Cuidar uns dos outros, tem um preço que a gente paga por isso? Vamos pensar um pouquinho na luz da Bíblia. O primeiro deles é aqui, ó. Ouvir a voz do Espírito Santo, mesmo sem saber o futuro e ser submisso a ela. Você consegue fazer isso? É um preço. Porque às vezes a gente nem sabe se vai dar certo. Mas Deus diz, faça a minha vontade. Nem sabe se vai, se a gente está caminhando, vá no caminho que Deus mostrou para você. Essa é a primeira ideia. A segunda ideia que eu quero trabalhar a partir daqui é ter a coragem diante dos desafios que Paulo nos mostrou claramente que ele tinha. Então você vai percebendo o cenário. O outro elemento é estar disposto a tomar parte aonde? No sofrimento de Cristo. O chamado de Deus, queridos, meu querido e minha querida, é para quem deseja tomar parte com Cristo. Estar com Ele na jornada. E isso é andar na contramão do que tudo que esse mundo tem falado hoje, pregado hoje, e do cristianismo que está sendo vivido hoje. Vocês concordam comigo? Sim ou não? É contramão. É contramão. O mundo não quer compromisso, não quer sofrer, não quer mais trabalho. Porque eu estou a minha rotina inteira pensando em mim. Aqui é andar na contramão, queridos. É um preço. Como pastorear é a orientação bíblica para a gente pensar aqui. O verso 24 do texto que nós lemos vai dizer aqui: está disposto a viver sob a vontade de quem? De Deus. Você está disposto a viver sob a vontade de Deus, sim ou não? É isso. Entender que o nosso ideal é maior que a nossa vida. Paulo diz, a minha vida não vale nada se eu não estiver falando de quem? De Cristo. Olha que palavra para a gente pensar e refletir hoje. O compromisso com o chamado do mestre é para quem, queridos? É para pastores, né? É só para quem é pago, não é isso? É para quem? É porque não é só quem é pago que vai ser salvo, né? Amém? Não sei, né? Vamos descobrir. O que eu sei é que a gente tem que ter a certeza da salvação, amém? Todos nós. A gente pensar aqui um pouquinho nisso. Vamos lá. Então, ó, para a gente pensar um pouquinho. A missão no pastoreio tem a ver agora com o nosso testemunho, certo? Qual é o outro preço? Compartilhar a graça de Deus recebida em seu coração. O evangelho não é para ser aprisionado, é para ser compartilhado. Não é para ser de uma forma mesquinha guardado. Eu gosto muito de um pensamento que diz que ninguém tem o direito de ouvir o evangelho 2 vezes enquanto tiver pessoas que não ouviu ainda nem pela primeira vez. Eu gosto muito desse pensamento, para você pensar comigo. Apresentar Cristo a outras pessoas. As pessoas precisam para que isso aconteça. Ver Jesus aonde? Em nós. Em nossa vida. Em nossas ações. Em nossas palavras. O cristianismo que você vive é mais importante do que o cristianismo que você professa. E parece que a gente não se deu conta disso ainda. Vamos pensar um pouquinho comigo? Aqui, ó, aquele que pastoreia, não expressa a sua vontade, não manipula o rebanho, não forma discípulos de si mesmo. Ele é um embaixador de onde, queridos? Do reino, ensinando apenas as pessoas a olhar para Cristo e a obedecer à vontade revelada de onde? Dele.
ter a consciência limpa, Paulo fala ali, a gente viu ali Paulo de consciência limpa, eu digo a minha parte, eu fiz, para você pensar sobre isso. O outro elemento é cuidar de si e de quem? E dos outros. Relacione-se. Comunhão pessoal, primeiramente, é de nós para quem? Para Deus. Essa aí, sem essa, nada se sustenta na vida cristã. Na sequência vem a comunhão com quem? A horizontal, aquela que está lado a lado com Jesus Cristo. O fundamento é o quê? O cuidar de pessoas, o cuidado. Esse é o fundamento. Então, quais são os perigos para o rebanho? Versos 29 e 30. Os inimigos externos, e nós temos muitos. Ideologias. Governos. Cenários proféticos mostrando a realidade que o mundo vai se virar contra o povo de Deus. Os inimigos externos. Mas também temos os inimigos externos, o interno. É o conhecido popular fogo amigo, quando os problemas surgem de onde você menos espera. E às vezes tem gente que se levanta dentro da igreja para causar confusão, problema, dissensão. Isso não é só de hoje não. Se você olhar na Bíblia, você vai ver muitos cenários assim. Mas Paulo advertia sobre o cuidado em relação a isso. Que tipo de discípulos nós pretendemos ser e fazer na igreja? Precisamos pensar sobre isso, porque os maiores inimigos da igreja não estão fora dela. São os pseudo-discípulos, que é gente que parece crente, parece discípulo, se veste como discípulo, fala como discípulo, mas nunca foi discípulo de Jesus. Vocês acham que tem gente perdida dentro da igreja? Achando que está caminhando para o céu, mas se essa realidade não existisse, a sentença mais triste que a Bíblia apresenta, que vai ser dita na história, não existiria registrada nos textos bíblicos. Aquela que diz, nunca vos conhecer. Mas eu fiz tanto, nunca vos conhecer. Mas eu estava, nunca vos conhecer. É bíblico, irmãos. É bíblico. Que tipo de discípulos pretendemos ser e fazer? Estamos tendo mais adesão ou conversão? Muitas vezes a gente está sofrendo na igreja porque estamos esperando fruto do Espírito de gente que está precisando nascer de novo. Gente que está precisando nascer de novo. Adição ou multiplicação? Multiplicação é o princípio do reino. Isso aí é para a gente mesmo crescer, multiplicar, expandir, avançar. E eu oro para que essa igreja cresça cada vez mais em novos discípulos, em pessoas sendo batizadas, pessoas, pequenos grupos se multiplicando, crescendo, avançando para a glória do reino de Deus. A igreja precisa crescer. O evangelho precisa avançar. Que o processo discipulador está acontecendo na igreja. A gente precisa pensar sobre isso. Está de fato havendo discipulado em nossas igrejas? Ou estamos formando nas pessoas? Eu fico pensando, porque assim, algum tipo de processo existe. E a qualidade do processo que a gente verifica está inerente à qualidade dos discípulos que nós temos. Compromisso com a palavra, compromisso com a missão, compromisso com... Vá pensando sobre isso aí, reflita sobre isso na sua jornada. Para você pensar comigo um pouquinho. O outro elemento que ele vai trabalhar é a conduta humana na ação de pastorear, que fala sobre entregar a Deus as pessoas que estão sob a nossa influência. Às vezes quem está sob a sua influência é a sua família, o seu pequeno grupo, o seu amigo de fé, o seu colega de trabalho. Colocá-los nas mãos de Deus. Conduzir o rebanho, a igreja, a palavra e a graça de Deus. Conduzir as pessoas que estão sob a sua orientação, sob essa direção. Edificar as ovelhas em Deus. Levá-las a desenvolver uma vida de quê? De santidade. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus, irmãos. Precisamos disso, certo? O processo de santificação. Então essa conduta humana tira o seu foco do materialismo e do egocentrismo, do eu. Ellen White diz que a luta contra o próprio eu é a maior batalha que já foi travada, caminho a Cristo. Porque renegar a nossa vontade, ela diz, é luta, é batalha. Não é fácil não, irmãos. Liderar pelo exemplo, fala e faz. Faz o máximo por quem necessita de força. Ama e serve e tem o que oferecer, porque há um princípio popular muito conhecido,
e é filosófico também, de que a gente só dá aquilo que eu só consigo reproduzir na vida das pessoas aquilo que ninguém reproduz o que quer ser, a gente reproduz o que a gente é. A gente não dá o que a gente não tem, a gente só pode dar o que a gente tem. Avalie o que você está ofertando às pessoas à sua volta. Avalie, pense sobre isso. Qual que tem sido o seu impacto como discípulo de Cristo e pastoreador do rebanho de Deus? Paulo deixou um legado na vida dos presbíteros de Éfeso. Eles sentiram porque não poderiam mais o quê? E eu contrasto isso com uma realidade bíblica onde, falando sobre alguns ex de Israel, a expressão bíblica do texto dos autores bíblicos foi sem deixar de si saudades. Isso aqui é sobre legados. Não é sobre o que a gente leva, é sobre o que a gente deixa na vida das pessoas. Qual é o legado que eu estou produzindo na vida das pessoas? Eu quero que você reflita sobre isso. O que é que você está deixando com elas? Uma igreja sem pastoreio e que não tem um processo saudável de discipular está percorrendo uma trilha o quê? Está a caminho do colapso. Suicídio. Para a gente pensar um pouquinho nisso. Gente que entra para adorar, mas que não sai para servir. Vocês conhecem gente assim? Apenas enche os bancos da igreja de consumidores, e aí está o povo olhando porque o sermão foi bom, o sermão foi ruim, o pregador é assim, o pregador é assado, e o louvor estava assim, e aí fica só nessa aí. Mentalidade de consumo. Todo mundo voluntário. Mas está avaliando quem pregou melhor, quem pregou pior, quem fez isso, Amigo, o importante é que a igreja seja o quê? Pastoreada e cuidada. Esse é o foco. Se eu tiver que escolher um dia entre performance e envolvimento da igreja na missão, eu escolho envolver a igreja no caminho dela. Porque embora a qualidade seja bom, seja legal, é importante, ela não pode superar. O maquinismo não pode superar a missão que Deus tem para essa igreja. Isso tem que estar claro no coração da gente, para a gente pensar juntos, tá? Muitas vezes pessoas que estão longe do caminho para o qual Jesus nos comissionou. Estamos, ao invés de viver uma grande comissão, vivendo uma grande omissão, muitas vezes. Produzimos as fake churches. Parece igreja. Tem estrutura de igreja. Tem bancos de igreja. Tem ar-condicionados de igreja. Cadeira acolchoada é um negócio bom, né? Senta, um arzinho desse, dá uma vontade de dormir, não dá? 9 da manhã, domingo, chuvoso. Parece, mas nem tudo que parece está sendo de fato igreja. Membros isolados, discípulos que estão se auto-sabotando. E eu vou pensando com vocês que tudo que ela tem, muitas vezes, é a imagem. São igrejas imagéticas. Sinceramente, eu não estou preocupado com a imagética. A menos que a imagética da igreja esteja prejudicando o avanço do reino. Aí eu vou me preocupar com a imagética. A gente precisa se preocupar com a essência do que somos diante do Senhor. Você percebe a realidade de uma geração, muitas vezes, de fiéis que estão se comportando como atores, estão atuando. É uma atuação. Mãozinha, ó. Oh, glória a Jesus. Mas sai do ambiente. Acabou. Cadê o perdão ao próximo? Cadê o cuidar do outro? Cadê o cuidar da língua? Cadê a preocupação em trazer opróbrio à igreja do Senhor? Cadê o desejo, o anseio de ver Jesus Cristo voltando em glória? Cadê o sentimento de urgência, o senso de missão? Cadê? Mas ó, geração dopamina. Os cultos dopaminérgicos. Eu estou preocupado com o efeito científico, neurocientífico. Existem estudos sobre isso. Existe uma ciência sobre isso. Cultos que
envolvem hipnotização, acontecendo em seu andamento, hipnose. E o povo achando que está cheio do Espírito ali, ó, está hipnotizado pela produção, a forma como está sendo conduzido o processo musical, ou com as deixas que são proferidas por pregadores. Mas achando que é o Espírito Santo porque tocou no coração e chorou. Eu chorei, então a minha experiência está resolvida. Eu chorei. A psicanálise vai chamar isso, e a psicologia vai falar da catarse. Você tem uma liberação emocional. Aí o pessoal acha que a liberação emocional, o choro, é o Espírito Santo. Na verdade, é um mecanismo humano para liberar uma pressão que está ali. E a gente fica achando que é não, porque eu chorei o Espírito Santo. O cara foi usado porque eu chorei. E às vezes está sendo até hipnotizado ali sem saber. Tu percebe o cenário que a gente está vivendo? Parece igreja, mas não é igreja. Parece. Deus não nos chamou para atuar. Deus não nos chamou para sermos atores. Não no sentido de teatralização da palavra. O atuar que a gente fala é no sentido de agir pelo Evangelho. Está em ação pelo Evangelho. O chamado de Deus para pastoreio é para cada membro do corpo de Cristo. Você diz amém? É para mim, é para você, queridos. É para todos nós. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 2,5, se você quiser acompanhar comigo aí no texto bíblico. Você pode acompanhar. Eu também estou com ele projetado, vou ler para vocês aqui, tá? Quem encontrou a palavra, diga amém. 1 Pedro 2,5. O texto bíblico diz para a gente: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, o que, queridos? Casa espiritual, para serdes o que? Sacerdócio santo, a fim de oferecerdes o que? Sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de quem? Eu quero lembrar para vocês, Romanos 12, 1 e 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais o quê? Experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de quem? De Deus. O texto de Romanos 12, 1. Vocês lembram? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o quê? O vosso corpo, como o quê? Vivo, santo e agradável. Combina com esse texto aí para vocês? O chamado de Deus é a nossa vida no altar. É o nosso coração no altar de Deus. É uma vida de consagração a Ele. Esse é o sacrifício que Ele espera de nós. 1 Pedro 2,9 diz a continuação: vós, porém, sois raça eleita, diga amém. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de quem? Você não é desse mundo, você é de quem? Você não é do inimigo, você é de quem? Você é de Deus. A fim de que? Proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou de onde? Para a sua maravilhosa o quê? Você é chamado para ser luz e proclamar luz. Pensa nisso comigo nessa manhã. É com esse pensamento que eu queria convidar você a se colocar em pé. Agora, vou pedir para o Marquinhos colocar para a gente. Coloca vaso novo para a gente aí, Marquinhos, por favor. E eu vou convidar, enquanto a gente louva, os nossos líderes de pequeno grupo aqui à frente. Eu queria que vocês viessem aqui à frente, por gentileza. A gente vai louvar juntos. Eu quero fazer uma oração no final desse louvor de consagração, tá certo? Com a nossa liderança de pequenos grupos. E colocar a vida dessa igreja nas mãos do Senhor. A alegria que eu tenho é que dizer para vocês que por mais que
Talvez um pastor falhe, talvez um líder falhe no seu pastoreio. Talvez o membro ou a igreja falhe no seu pastoreio. A Bíblia diz, pode subir. A Bíblia diz que há um pastor que não falha. Quem é esse pastor? O Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso sumo pastor. E a Bíblia diz que com Ele nós somos conduzidos a verdes pastagens. Pode colocar, Marquinhos. Nós somos conduzidos a verdes pastagens. Peça a Deus que transforme a sua vida e a sua experiência hoje. E renove seu compromisso diante dEle, para que você seja um canal do pastoreio do Senhor, para abençoar pessoas. Você conhece esse louvor? Vamos cantar juntos. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, um vaso novo. Faz teu querer, Senhor amado. És oleiro e eu esse vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, um vaso novo. Modela-me, transforma o meu ser, faz de mim um vaso escolhido para levar o amor aos perdidos. Eu quero ser um vaso novo. Você diz amém por isso? Eu oro para que Deus renove essa igreja e você seja um canal para que esse pastoreio de fato que Deus sonha para a sua igreja seja efetivo, entendendo que Ele é um sacerdócio de todos nós. E eu convidei essa liderança de pequenos grupos aqui à frente, Escola Sabatina e outras áreas que estão aqui representadas, porque eles são uma extensão desse pastoreio na vida da igreja. Cada pequeno grupo é um pequeno rebanho, onde eles estão cuidando de pessoas, acompanhando pessoas, evangelizando pessoas, visitando pessoas, auxiliando essas pessoas em suas necessidades. Então eles têm sido um canal de Deus para esse ministério funcionar, para que os pequenos grupos funcionem. A gente tem visto aí a cada semana, acompanhado aí e vendo o lindo movimento que esses pequenos grupos têm realizado. E eu louvo a Deus pela vida de vocês e pela dedicação de vocês, dos que estão aqui, dos que estão participando em todo o nosso distrito, nas igrejas do Benfica, do Monte Castelo. Nós queremos orar para que Deus fortaleça os nossos pequenos grupos, começando pelo fortalecimento de vocês como liderança. 2026 está só começando. E eu sei que Deus tem muitas bênçãos para realizar através desse ministério. E por isso eu queria fazer um momento de oração, de consagração sobre os pequenos grupos da nossa igreja, sobre as famílias da nossa igreja também. E eu queria pedir a você, daí onde você está, nós vamos fazer uma oração de imposição de mãos, abençoando os líderes de pequeno grupo do nosso distrito, da nossa igreja, para que o Senhor possa direcioná-los, capacitá-los e ungí-los para a honra e glória dele. Amém? Vamos orar, feche os olhos aí como você está. Pai amado e querido, nós bendizemos o santo nome do Senhor nesse momento, ó Deus. Oramos nesse momento para que tenhamos um pastoreio efetivo em nossa igreja.
não apenas vindo de uma liderança ou de um ministro, mas que seja algo compartilhado por cada crente, cada fiel dessa igreja, como nós vimos que é o princípio da palavra do Senhor. Há uma responsabilidade que é nossa, de cada membro, no cuidado de pessoas, no cuidado da igreja e na missão de proclamar o evangelho eterno. Por isso, como igreja, nesse momento, nós erguemos as nossas mãos, clamando, Senhor, por bênçãos espirituais sobre cada um dos líderes de pequenos grupos de nossa igreja, sobre cada líder, cada ancião, cada ministério, para que o pastoreio seja efetivo através de cada membro da tua igreja e alcance cada pessoa e chegue aos lugares em que uma única pessoa não conseguiria jamais chegar. E que onde falharmos, o Senhor complete a boa obra começada em nós. Que o Senhor venha ungir os líderes de pequeno grupo desse distrito com o poder do Espírito Santo. Que o Senhor venha renovar as suas forças, renovar a unção do Senhor sobre eles e direcioná-los para que eles sejam canais do Senhor para o fortalecimento, para o cuidado, para que o pastoreio de Cristo chegue a toda a membresia da nossa igreja. Para que as pessoas possam ser mobilizadas para viver experiências que transformem sua vida no campo missionário. E que a tua obra avance, que a igreja seja restaurada, que haja um avivamento, que o poder do Espírito possa circundar a nossa igreja e que possamos sentir o Senhor a cada passo em nossa jornada. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. E se Deus é por nós... Queria agradecer a Cleide aí pelo apoio na programação de hoje. Nós estamos aí com a capacitação dos líderes, começou um pouco mais cedo, ainda vai se estender um pouquinho mais. Temos a parte final começando agora, mas que Deus abençoe a todos vocês. Fique na paz de Jesus e eu oro para que essa mensagem tenha sido uma bênção no seu coração e abençoe a sua família em nome do Senhor. Tá bom? E os líderes, a irmã Cleide pode direcioná-los nesse momento, tá bom? Ela vai estar dando as orientações aí para vocês. Deus abençoe a todos.